Bom, vamos falar de Baltimore. Tô com a minha colinha aqui. A primeira coisa que a gente vai falar de uma vitória importante, fora de casa, contra um adversário que tinha vindo de uma vitória, né? Miami tinha ganhado. Poderia ser um jogo que a gente poderia ser meio armadilha, em que Miami chegasse bem e ganhasse o jogo. E 2-6 ia ficar complicado para ganhar a divisão. O wild card esquece. O wild card a gente não chega pelo wild card. É importante a gente tentar ganhar essa divisão. E hoje a gente tá brigando. 3-5, né? Tamo bem. Vamos falar primeiro sobre o jogo contra Miami. O primeiro ponto positivo para falar do jogo contra Miami é que o John Harbaugh novamente mostrou coragem. O Todd Monken, um plano de jogo muito criativo, porque eu vou falar mais na frente. O Lamar Jackson, no jogo de quinta-feira, ele não correu bem com a bola, muito por causa da lesão, então ele meio que foi uma ameaça só aérea mesmo. E o Todd Monken, ele conseguiu fazer um jogo muito criativo, correndo com a bola, passando a bola, Zay Flowers jogando muito bem. Mas naquele fumble recuperado, em que o Buchanan deu tackle e o Gilman conseguiu fazer o drop do defensor, do atacante do Miami, a gente teve 2 corridas que não deram em nada, depois o Lamar Jackson tentou um play action, e aí naquele momento eu pensei, vamos chutar o field goal e confiar na defesa, porque Miami já estava dando os tiros já estava dando tiro no pé naquele momento do jogo. Mas o John Harbaugh arriscou e a gente conseguiu um touchdown ali. Então, novamente, mais um elogio pro John Harbaugh, que está sendo mais agressivo em quartas descidas, em jogadas. Mark Andrews, né, muito importante no jogo de ontem. Eu vejo muita gente pedindo pro Mark Andrews ser trocado, só que eu ainda acho que ele é um quarterback, um tight end de elite. Ontem ele teve 2 touchdowns. Eu acho que em qualquer time da NFL hoje ele seria titular. Qualquer time não, mas em muitos. Tem uns times que tem Travis Kelce, né? Então, mas ele ainda é muito bom. Eu sei que ele tem parcela de culpa na derrota no ano passado, com aquele fumble e com aquele drop na endzone, mas ele ainda é muito bom. Acho que não dá pra desistir dele. Mesmo assim, a gente ainda tem 2 tight end que entra, que é o Isaiah Likely e o Charlie Collar, que tá dando conta do recado quando entra. Então eu acho muito importante o Mark Andrews aparecer. Vamos falar do Lamar, né? Eu já comentei que ontem ele não correu, na quinta-feira ele não correu tanto com a bola. Ele realmente não correu muito com a bola. Se eu não me engano, foram menos de 30 jardas corridas. Ele passou para 4 touchdowns. Ele teve muita paciência para passar as bolas. A secundária do Miami não é das melhores, mas ele ainda assim conseguiu achar espaço. Ele foi muito bem. Ele estava visivelmente sem ritmo de jogo. Por isso que eu acho que ele não tentou correr com a bola. E ontem, 4 touchdowns, muito eficiente. Eu acho que aquelas pessoas... Primeiro tem aquelas pessoas que falam que o Lamar Jackson só sabe correr com a bola, né? Essas pessoas têm que voltar uns 5 anos atrás. Aí a gente pode até falar que o Lamar Jackson tinha dificuldade de passar a bola. Hoje não, né? Hoje ele consegue passar a bola muito bem, correr a bola muito bem também. Ele é elite nos 2, tá? E também tem muita gente que fala que o Lamar Jackson ele só tá passando bem a bola porque ele é uma ameaça dupla. E não é. Ontem, se Miami fosse um pouquinho esperto, eles perceberiam que Lamar Jackson na quinta-feira, não foi uma ameaça dupla. Ele realmente só estava passando a bola e ele não estava correndo com a bola. Então, um jogo muito bom do Lamar Jackson, voltando de lesão, e uma vitória muito importante. Em relação à nossa defesa, novamente vou destacar a defesa, foi muito bem. Eu vou falar do Buchanan, que teve dois fumbles forçados. Ele participou nos 2 fumbles forçados. Mais ontem o Kyle Hamilton, incrível. Ontem não, quinta-feira. Quando eu falar ontem, vocês pensam em quinta. Eu não sei porque eu tô falando ontem. Eu tô falando isso no domingo, então o jogo foi na quinta. A antecipação das jogadas do Kyle Hamilton é simplesmente fenomenal. Desde que o Gilman chegou, o Gilman e o Starks tá jogando atrás e o Kyle Hamilton tá mais livre no campo. E ele sendo mais livre no campo, ele tá ficando muito mais perto do quarterback. E ele tá pressionando demais o quarterback. Não pressionando para contar nos números, mas ele tá antecipando. Ontem ele chegou no Tua, ele parou o jogo terrestre, e a própria NFL, no Instagram da NFL, ela mostrou tanto que a antecipação das jogadas do Kyle Hamilton estão sendo absurdas. Ele tá antecipando muitas jogadas. Então, incrível mais um jogo. No jogo de quinta-feira ele foi muito importante, ele jogou demais. Então, mais um jogo incrível pra ele.
Eu já disse e vou dizer de novo, todo o dinheiro pago pelo Kyle Hamilton ainda é pouco para o que ele faz. Em relação a Miami, eu achei que o Miami, a secundária deles são bem fraquinha mesmo. Não sei, eu acho que ele deve estar entre as 10 piores da liga. Só que ontem eles conseguiram parar o jogo terrestre, tá? O Derrick Henry não teve um jogo tão maravilhoso assim. Eles pressionaram o Lamar Jackson, o Bradley Chubb, acho que é Bradley Chubb, chegou no Lamar Jackson algumas vezes. Então, apesar da defesa dos Dolphins não ser uma das melhores, eles conseguiram parar o jogo terrestre, eles conseguiram chegar no Lamar Jackson. A secundária não foi tão bem, mas pelo menos a gente conseguiu ganhar o jogo com o jogo terrestre. Lembrando que antigamente o Baltimore não estava correndo tanto com a bola. Eu falei isso no primeiro vídeo, que o Baltimore tinha Lamar Jackson e Derrick Henry, corria muito pouco com a bola comparado com os outros. Agora tá correndo. Claro que também, né, tem a questão do Cooper Rush, do Tyler Huntley e o Lamar Jackson voltando de lesão. Então realmente é importante você correr com a bola. Mas eu espero que Baltimore comece a usar mais jogo terrestre daqui pra frente. Os Dolphins, a gente tem que falar disso também. Os Dolphins não quis ganhar o jogo, então eu acho que a defesa foi muito bem. Só que os 6 pontos que a gente tomou é um pouco enganação. Eu acho que os Dolphins tiveram a oportunidade de fazer mais pontos e não fizeram por tiro no pé deles. Eles realmente foram muito mal. Mas também não acho que a gente teria tomado mais de 15 pontos. Eu acho que a gente tinha tomado... A gente não teria tomado mais de 17 pontos, que foi quando a gente tomou do Los Angeles Rams. Então, mais uma vez, essa defesa jogando muito bem, essa defesa sendo agressiva e essa defesa limitando pontos. Porque lembra no primeiro vídeo que eu falei, a gente era um dos piores times cedendo pontos na NFL. E agora a gente está conseguindo ceder, a gente cedeu 17, 16, agora 6. Esperamos que a gente espere que continue desse jeito. Destaques importantes, o Malak Starks com a primeira interceptação dele na temporada. E na NFL, um novato que estava tendo dificuldade de adaptação por causa da bagunça que estava a defesa, mas agora está jogando muito bem. Mais um TD do Collar, eu disse no jogo passado que o Collar ele era meio que uma ameaça que ninguém imaginava, mas estou vendo que ele está aparecendo mais. E o Buchanan ontem, eu estou cada vez mais acreditando que ele será titular. É um novato também, então ele está meio que aprendendo. E ele foi muito bem. Ontem os 2 fumbles, teve participação dele. E ele foi muito bem ontem. Buchanan, titular no meu coração. Vamos falar agora de alguns pontos que eu acho que Baltimore precisa melhorar. Baltimore hoje é um time que não pressiona o quarterback. Ontem a gente não conseguiu... Na quinta-feira a gente não pressionou o Miami Dolphins. E a gente precisa pressionar. Se a gente quiser buscar algo maior, a gente precisa pressionar o quarterback. Eu espero que venha alguma troca para melhorar nesse ponto. O Baltimore hoje tem 8 jogos, né? A gente tem 3-5, a gente tem 8 jogos. Nós somos o 7º pior em pressões e o 5º pior em sacks. A gente tem 46 pressões, isso só conta 6 por jogo, e o Denver tem 13 por jogo. E o Denver é o melhor time, tá? A gente vai comparar com o melhor time. Baltimore tem 11 sacks, isso dá quase 1 por jogo, um pouquinho por jogo. E o Denver tem 5 por jogo. E lembrando que Denver tem um jogo a menos e Baltimore tem um jogo a mais, ainda assim a gente é o 7º pior em pressões e o 5º pior em sacks. Então a gente precisa de uma troca urgente. Eu falei que a defesa foi bem, né? A gente tomou 6 pontos no lucro, mas a defesa tá indo bem, esse ponto eu já comentei. E vamos falar sobre os touchdowns rápidos. Como o jogo terrestre de ontem não estava funcionando, o Lamar Jackson acabou lançando muita bola. E a gente teve campanhas muito rápidas para touchdown. O primeiro touchdown a gente fez em 1 minuto e 10, o segundo touchdown foi em 3 minutos e 26. O terceiro touchdown foi até bom, a gente teve 6 minutos e 51 segundos. E o último touchdown, 2 minutos e 8 segundos. Por que que isso a gente tem que gastar mais relógio? Porque quanto mais relógio você gasta, menos o ataque deles fica em campo e menos a defesa cansa. Então a gente tem que correr mais com a bola. Ontem realmente, na quinta-feira, realmente não funcionou o jogo terrestre, a gente acabou passando muita bola. Mas, vamos lá, a gente pode correr mais com a bola, a gente tem Derrick Henry, a gente tem Lamar Jackson. Vamos falar sobre trade, né? A gente trocou o Alexander, mais uma pick de 7ª rodada, de 2027, por uma 6ª rodada de 2026. Eu vi muito fã reclamando que realmente, nossa, o Baltimore não sabe trocar. Eu entendo que se você olhar pelos números assim, a gente poderia ter conseguido pelo menos uma 5ª, né?
Mas se você for parar pra pensar, essa troca vai valer a pena pro futuro. Por quê? O Alexander, ele participou de um jogo e pouco, e ele, no jogo contra os Bills, ele foi muito vilão, ele teve interferências ali ridículas, ele tava tendo uma temporada muito ruim, tanto que desde da segunda rodada ele tava sempre no relatório de machucados, e ele nunca voltava, então não estava sendo titular, e hoje a secundária dos Ravens tem bons quarterbacks, bons safeties, então a gente tá tranquilo ali. E ele ganhava 4K, né? Ele ganhava 4 milhões, segundo o Spotrac, o cap hit dele era de 4 milhões. Então, você mandando ele pra fora, você se livra de 4 milhões para poder fazer troca. Eu acho que Baltimore vai fazer alguma troca, e agora, pelo Spotrac, a gente tem um espaço de 18 milhões. Dá para fazer uma boa troca. E temos que pensar também que, querendo ou não, todo mundo sabe que Baltimore tá desesperado para fazer uma troca. Então, a gente não ia conseguir uma troca melhor, sabe? A gente trocou um cara que tava um peso morto, que não ia participar de nenhum jogo mais. Livrou o cap hit, livrou de um cap hit muito alto e abre o espaço para tentar alguma troca. Eu me assustaria se Baltimore não fizesse nenhuma troca nessa temporada. Eu acho que Baltimore deve fazer alguma movimentação até terça-feira, lembrando que até dia 4 de novembro pode fazer troca, e eu acho que Baltimore vai se movimentar, e eu acho que essa troca foi pensando no futuro. Então, se você olhar essa troca agora, realmente foi muito ruim. Mas se você olhar cada detalhe dela e pensar lá na frente, foi uma troca boa. Então é isso, vamos torcer aí, né? Hoje é domingo, eu vou estar secando todos os times da nossa divisão, secando o Bengals, secando os Steelers. Os Browns a gente não precisa secar. E go Ravens!